Produto vetorial, sejam vetores U e V. Aqui vamos dizer a componente de U, o de X, o de Y, o de Z, e V, vetor de componentes V de X, V de Y, V de Z. Então, definimos o produto vetorial de U por V como sendo um vetor denotado por esse símbolo aqui, que a gente fala U vetorial V, e definido como Então, antes da gente dar a definição, vamos notar o seguinte. Diferente do produto escalar entre os vetores U e V, o produto vetorial ele é um vetor. O produto escalar é um número, o produto vetorial é um vetor. Então, a gente usa uma notação diferente também, U vetorial V, e a definição é a seguinte. Ora, se eu tenho o produto vetorial, ele é um vetor, eu tenho que caracterizar como é que são as componentes dele. E as componentes são definidas assim. A componente 1 desse vetor, ele é o de x vz menos o de z vx. Não, aqui está errado. Vou voltar aqui. A definição é o de y vz menos o de z vy. Depois você tem o de z vx menos o de x vz. E, por fim, a terceira componente, o de x vy menos o de y v de x. Então, isso aqui é a definição do produto vetorial de U por V. Aqui, essa definição é um pouquinho difícil de, numa primeira vista, a pessoa memorizar isso aqui. Existe uma forma simbólica de você lembrar essa expressão. Se você quiser calcular o produto vetorial de U por V, ou seja, se você quiser obter o vetor que tem isso aqui como componente, você pode fazer o seguinte processo simbólico aqui. Você considera como se você tivesse um determinante. Só que quem são os elementos dessa matriz que você está pegando determinante? Na primeira linha, eu vou colocar os vetores unitários I, J, K. Lembrando que os vetores unitários I e JK foram definidos como sendo aqueles vetores que dão as direções dos eixos OX, OY, OZ, ou seja, 1, 0, 0 é a forma, as componentes do vetor I são 1, 0, 0. A do vetor J, que dá a direção do eixo OY, é 0, 1, 0. E o vetor K, ele tem componente 0, 0, 1.
E aí, quem é a segunda linha desse produto, desse determinante? São as componentes de U. Ou seja, você tem U de X, U de Y, U de Z. E a terceira linha são as componentes de V. Essa é a definição que a gente vai dar para o determinante. Quer dizer, uma forma simbólica de você obtê-lo. Então, veja, por que eu digo que isso aqui é uma definição simbólica? Porque quando você calcula o determinante, a gente viu, a gente considera objetos da mesma natureza, ou seja, no caso a gente considera números. Só que aqui a gente está misturando vetores com números, que são as componentes dos vetores. Mas, se você imaginar que I, J e K são números, e se você fizer a convenção de que você vai colocar números à esquerda do vetor, o que daria esse determinante? Você teria isso aqui. A diagonal aqui, principal, você teria I, o de Y, VZ. Ou seja, o de Y, VZ, I. Aí depois, continuando, você teria essa contribuição aqui. Que daria o de Z, VX, J. E aí teria essa aqui, que seria o de X, VY, K. E agora, antidiagonal, teria essa aqui, que seria menos o de Y, VX, K. Depois teria essa aqui, seria menos o de Z, VY, I. E por último, menos o de X, VZ, J. Então agora, vamos juntar os termos. Aqui eu tenho vetor I, vetor I. Então eu teria uma contribuição do tipo o de Y, V de Z, menos o de Z, V de Y. Unitário I. Depois teria aqui um J e um J. Daria o de Z, VX, menos o de X, VZ. E aí eu teria o K aqui. Seria o de X, VY, menos o de Y, VX. K. Ora, mas o que é o vetor I? Ele é 1, 0, 0. Então, essa parte que está aqui, ela vai ser basicamente o de Y, V de Z, menos o de Z, V de Y, 0, 0. Mas quem é o J? J é 0, 1, 0. Então, esse termo aqui multiplicado por J vai colocar essa parte que está aqui nessa posição, porque é o único termo não nulo. Então, vai ficar 0, o de Z, V de X,
menos o de x v de z, 0, mais, e aqui, o k é 0, 0, 1. Então, essa componente aqui vai multiplicar esse 1, então vai ser 0, 0, o de x v de y, menos o de y v de x. Ora, se você somar então esses termos agora, você tem o de y v de z menos o de z v de y mais 0 mais 0. Então, essa parte que está aqui é o que tem que estar aqui, ó. E realmente, o de y v de z menos o de z v de y. Ela está aqui. Aí, a segunda componente, você está somando 0 com esse termo e mais 0. Então, vai te dar isso que está aqui, aqui. De fato, o de z v de x menos o de x v de z. E, finalmente, você está somando 0 com 0 e o de x v de y menos o de y v de x, que vai dar exatamente isso aqui. Então, você vê que isso aqui é exatamente a expressão que você obteve aqui. Então, essa forma de usar um determinante, onde a primeira linha são os vetores unitários I, J, K. A segunda linha é o U que aparece aqui, as componentes de U. E a terceira linha, as componentes de V, vão te dar essa expressão que está aqui, que se constitui a definição do produto vetorial de U por V. Aqui não vou escrever, porque a gente já fez uma checagem que dá isso aqui. Então, por exemplo, um exemplo concreto aqui. Se U ele é o vetor 5, 4, 3. E V é o vetor de componentes 1, 0, 1. Determine o vetorial V. Basicamente, ele quer que você calcule o produto vetorial de U por V. Eu vou usar isso que está aqui. Então, o vetorial V ele vai ser um vetor dado pelo quê? Eu venho e vou calcular esse determinante aqui. Formalmente, eu ponho unitário I, J, K. Segunda linha, as componentes de U. A ordem é importante, é U vetorial V. Então, fica 5, 4, 3. 1, 0, 1. Agora, vamos calcular esse determinante, como se o I fosse um número. Então, isso aqui daria 4I, né? Aí depois teria J vezes 3 vezes 1. Então, mais 3J. E aí eu teria K vezes 5 vezes 0. Então, dá mais 0K. Não vou escrever aqui, porque dá vetor nulo. Agora, antidiagonal. Você teria menos 4K. Depois teria 0, 3i, que daria 0. Também não vou escrever. Finalmente, você teria 1 vezes 5j, só que com sinal negativo, porque é antidiagonal. Então, teria menos 5j. Agora, aqui a gente junta os termos em i. Aqui você só tem o 4i, né? Mas eu posso juntar esse termo em j. 3j menos 5j dá menos 2j. E o k fica sozinho também.
Ou seja, o vetorial V é o vetor que tem componentes 4, menos 2, menos 4. Então, vamos ver agora algumas propriedades do produto vetorial, que vão ser muito usadas no que se segue. Antes de discutirmos algumas propriedades do produto vetorial, é conveniente pensarmos numa forma equivalente para o produto vetorial, né? Então, uma observação. Se eu denotar o vetor U, em vez de ter componentes, o de x, o de y, o de z, se nós denotarmos as componentes de U na forma U de 1, quer dizer, U1, U2, U3. E se eu denotar V como sendo V1, V2, V3, então veja, na verdade eu estaria dizendo que o meu U1 é o X, o 2 é o Y, o 3 é o de Z. V1 é V de X, V2 é VY, V3 é VZ. Na verdade, eu estaria dizendo isso. Então, se eu usar essa notação aqui, eu estaria com o seguinte: o vetorial V não vai mudar nada, só que seria o determinante do que? De I, J, K. Aí você teria o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Então veja, aqui, se a gente fizer esse determinante, o que a gente tem aqui? Vamos até fazer aquele, só para a gente obter a expressão equivalente, né? A gente desenvolver por Laplace a partir da primeira linha. Então você teria o I aqui, formalmente, né? Esse I, por exemplo, lembrando aqui, né? Esse aqui seria o elemento U1, esse é o elemento 1,2, o elemento 1,3. Então você teria o A11, que é I, menos 1, elevado à ordem desse elemento, o elemento 1 mais 1. Vezes o determinante do quê? Aí você tira essa coluna e essa linha. Então seria o determinante que tem o 2V3, V2, V3. Então seria aqui, determinante. Só vamos fazer isso aqui assim, com um certo cuidado, né? O 2, o 3. Só lembrando que a gente já viu de determinante, né? Aliás, não... Desculpa, vamos ser rápido aqui, né? Não precisa fazer nada disso. Vamos fazer o determinante direto. Então você tem aqui, aqui de cara, né? Isso aqui seria o I vezes o quê? Se você fizer isso aqui, você tem I, o 2V3, né? Só para a gente poupar tempo. O 2V3I. Mesmo determinante que a gente fez. Aí você tem mais J, o 3V1. E aqui o K, você teria mais o 1V2K. Depois seria menos o 2V1K. Depois teria menos o 3V2I. E aqui menos V3, menos o 1V3J, né? Estou calculando o determinante de novo. Só estou usando essa notação aqui, diferente dessa. Aí, ó, juntando, olha o que a gente teria. O 2V3 menos o 3V2. Aí você teria o 3V1
menos o 1v3. E finalmente você teria o 1v2 menos o 2v1. Então é a mesma expressão que se obteria em termos de u de x e u de y de z, substituindo o de x por u1, o de y por u2, o de z por u3, e respectivamente v de x por v1, v de y por v2, v de z por v3. Ok, sem mais demoras, o que eu quero dizer é o seguinte. Uma maneira de você escrever essa expressão é se lembrar o seguinte, ó. Vamos dizer o seguinte, que eu pegue aqui, continuando aqui em cima, eu tenho o vetor u vetorial v. Eu vou pegar a componente 1 de u vetorial v. A componente 1 de u vetorial v é isso aqui, é o 2 v3 menos o 3 v2. Agora, nota se eu não posso escrever isso assim. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer epsilon 1 e aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, o J e o K não podem ser igual a 1, senão isso aqui iria se anular. Mas então eu posso deixar JK de 1 até 3, porque se eles forem iguais a 1, vai se anular. Na verdade, eu estaria fazendo a soma com JK 2, 3. Então, vê se isso aqui eu não posso escrever assim. Porque quando JK, eu tenho... Quais são os valores de JK que eu posso colocar aqui? Eu não posso colocar J e K igual a 1, mas então eu posso colocar o epsilon 1, o J igual a 2, o K igual a 3, que daria isso aqui, mais o epsilon 1, o J igual a 3 e o K igual a 2. Aqui fica U de 3, V2. Tem uma outra forma de a gente entender. Então, veja, epsilon 1, 2, 3, isso aqui é mais 1. A gente já estudou o símbolo de Levi-Civitas. Epsilon 1, 3, 2, ele tem uma inversão, que é a troca do 2 e o 3. Então, isso é menos 1. Então, olha o que é que isso aqui vai me dar. Vai me dar o 2 e o 3. Menos o 3. Desculpa. Aqui não é U, é V, né? Porque é um produto de U por V. Então, vamos corrigir isso aqui. Então, aqui, ó, corrigindo, a gente vê o 2V3 menos o 3V2. É o que estava aqui. Então, essa expressão epsilon 1JK, o JVK, 1 é o mesmo 1 que está aparecendo aqui. Então, isso parece uma boa interpretação. Aí, se você fizer agora o U vetorial V com a componente 2, ele é quem? Ele é o 3V1 menos o 1V3. Que agora vamos identificar. Ó. Vamos ver, eu posso escrever isso assim também. Ó. Vou generalizar isso que está aqui. É 1, entra 1 aqui. Então vai ficar um epsilon. Como agora é 2, vai entrar um 2 aqui. 2. Aí eu pego um índice J e um índice K. E vou fazer J e K variar de 1 até 3. Considerando o quê? U, J, VK. Nota que esse JK não vão assumir os valores
os valores 2. Por quê? Porque o símbolo de Levi-Tivita se anula se dois índices são repetidos. Então, J e K só assumem os valores 1 e 3. Então, eu posso ter nessa expressão, uma hora eu vou ter um epsilon, 2, J igual a 1, K igual a 3. Então, J igual a 1, K igual a 3. Mais epsilon, 2. Agora, o J é igual a 3 e o K é igual a 1. Então, você tem U3, V1. Agora, vamos ver o que é que dá isso. Você tem aqui epsilon 2 e 3. Quantas inversões você tem? Basicamente, você só tem a inversão do 2 com 1. Então, isso aqui é menos 1. Epsilon 2, 3, 1. Você tem uma inversão do 2 com 1 e do 3 com 1. Então, você tem duas inversões. Esse aqui é mais 1. Então, olha a expressão que você tem aqui. Você tem o 3V1, só mudando a ordem aqui, né? Não, vamos manter assim, menos o 1 V3 mais o 3V1. Mas, ó, é a expressão que está aqui. O 3V1 menos o 1V3. E aí, ó, só para a gente fechar isso aqui, vamos ver a terceira componente, para ver se essa forma de definir o produto vetorial também vai servir, usando o símbolo de Levi-Tivita. Então, você tem U vetorial V. Aqui você põe a componente 3 desse U vetorial V. Então, quem é a componente 3 de U vetorial V? É esse vetor aqui. Ele é U1 V2 menos U2 V1. Ó, vamos identificar isso aqui com essa forma. Vamos ver se é possível. Somatório JK de 1 até 3. Epsilon, agora vai ser 3 aqui. Epsilon 3. JK. UJ VK. A ordem aqui é importante, porque o U vem primeiro e o V vem depois. Então, UV, UV, UV. Então, JK, U com J, V com K. Tá? Então, de novo, aqui J e K não vão assumir os valores 3. Por quê? Porque dois índices repetidos no símbolo de Levi-Tivita anulam. Então, o JK só vai assumir valores 1 e 2. Então, vai ter uma hora que eu vou ter um termo do tipo epsilon 3, o J igual a 1, o K igual a 2. Então, fica U1, V2, mais epsilon 3, J igual a 2, K igual a 1. U2, V3. Quanto dá essa expressão? Quantas inversões a gente tem aqui? A gente tem o 3 com 1, o 3 com 2. Duas inversões. Então, essa aqui é mais 1. E epsilon 3, 2, 1. Você tem uma inversão 3 com 2, uma inversão do 3 com 1 e outra inversão com 2 com 1. Você tem 3 inversões, isso aqui é menos 1. Então, essa expressão vai ficar U1, V2, menos o 2, V3. Ela é exatamente aqui, ó. Então, dessa análise, o que a gente está concluindo é o seguinte, que eu posso tentar aqui fazer a seguinte definição. Se eu usar para U e V a notação das componentes, não como U de X, U de Y, U de Z, mas o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Então, as componentes de U vetorial V também são U vetorial V componente 1, U vetorial V componente 2, U vetorial V componente 3. O que eu estou mostrando é o seguinte. Se eu faço esse 1, 2, 3 que aparece aqui ser um índice que eu vou chamar de I, o que você consegue mostrar é que a componente I do produto vetorial U por V, ele é epsilon I JK UJ
VK. E, de fato, se você fizer o I igual a 1 aqui, você tem aqui I igual a 1. O I igual a 2, está colocando 2 aqui, o I igual a 3, 3. Ou seja, essas três expressões são o caso compacto disso que está aqui. Então, gente, isso aqui é uma forma de você também, utilizando as propriedades do símbolo de Levi-Civita, chegar nessa expressão que está aqui, ó. Tá? Então, fica as duas possibilidades. Isso aqui é interessante que aparece, né, aquele símbolo de Levi-Civita que a gente usou na definição do determinante. Aqui aparece de uma outra maneira, mas ele te permite obter as componentes do que a gente chamou de U vetorial V. Então, tem duas notações para o mesmo objeto. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer é analisar algumas propriedades do produto vetorial. Então, vamos considerar agora algumas propriedades do produto vetorial. A primeira delas, né, é que, se você considerar o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, isso aqui me dá o vetor nulo. Como é que a gente pode ver isso? Ora, vamos usar essa propriedade aqui, né? Se você fizer U vetorial U, você está colocando aqui um determinante onde você tem duas linhas que são iguais. Então, você está dizendo que você tem... isso aqui seria, né? Só a gente lembrando aqui, U vetorial U seria determinante. Então, IJK, aqui seria o de X, o de Y, o de Z. Só que o que é o V, na verdade, esse V, ele é U. Se você está identificando o V como U, aqui, ao invés de V de X, V de Y, V de Z, você também vai pôr o de X, o de Y, o de Z. E aí, o que você tem aqui? Duas linhas iguais no determinante fazem com que o determinante seja nulo. Então, essa é a propriedade 1 do determinante. U vetorial U é o vetor nulo, tá? Vamos aqui sempre pôr a flechinha indicando que o produto vetorial é sempre um vetor. Então, U vetorial U não é zero como um número, é zero como um vetor, por isso a gente vai pôr a flecha para indicar. Que isso aqui seria o vetor de componentes 0, 0, 0. Esse é o sentido de zero com a flecha em cima. Segunda propriedade, considere o produto vetorial de U por V e o produto vetorial de V por U. Vamos mostrar que um é menos o outro. Por quê? De fato, o que é U vetorial V? Seria esse determinante aqui. IJK, quer dizer, isso aqui de forma simbólica, mas serve para nos convencer da propriedade. Ou seja, eu tenho U de X, U de Y, U de Z, V de X, V de Y, V de Z. Isso é U vetorial V. Mas V vetorial U, ele é o quê? Simbolicamente seria o determinante. Você teria aqui IJK. Só que agora, o V é que aparece na segunda linha. Então, você tem V de X, V de Y, V de Z. E o U aparece como terceira linha. O de X, o de Y, o de Z. Quer dizer, as componentes de U são a terceira linha, as componentes de V formam a segunda linha. Ora, mas se você comparar esse determinante aqui com esse, você vê o seguinte. Em U vetorial V, você tem a linha 2 e a linha 3. Comparando com V vetorial U, essas duas linhas estão trocadas. O que é a linha 2 de U vetorial V, ele passa a ser a linha 3 de V vetorial U. Ou seja, eu obtenho V vetorial U de U vetorial V fazendo a troca de posição da linha 2 com a linha 3. Logicamente, esse determinante aqui, ele é menos esse determinante, porque você trocou duas linhas de posição. Então, V vetorial U, que é o determinante de IJK, V de X, V de Y, V de Z, o de X, o de Y, o de Z, é menos o determinante
da matriz que você obtém mudando duas, no caso aqui, as linhas 2 e 3 de lugar. Então, se eu trocar a linha 2 pela linha 3 e vice-versa, eu tenho isso aqui. Ou seja, se eu troco essa linha por essa, eles têm um sinal menos. Mas esse determinante aqui nada mais é do que o vetorial V. E aí tem um sinal na frente pela relação entre os dois determinantes. Então, V vetorial U é menos o vetorial V. Ou seja, mudando a ordem com que os termos U e V aparecem no produto vetorial, você muda o sinal do vetor. Então, V vetorial U é menos o vetorial V. Ou seja, o produto vetorial não é comutativo. Propriedade 3. Se você considerar o produto vetorial de U pela soma de V mais W, isso aqui é U vetorial V mais U vetorial W. Também, isso aqui é bem direto. Por quê? Se você fosse considerar o U, tudo sai da propriedade do determinante, né? Vamos dizer que W fosse um vetor de componentes WX, WY, WZ. Então, esse aqui seria o determinante de... A primeira linha nunca muda, né? IJK. E aí você tem a segunda linha, U de X. U de Y. U de Z. E a terceira linha, V de X mais W de X. V de Y mais W de Y. V de Z mais W de Z. Mas aqui a gente já viu uma propriedade, né? Se você tiver uma linha no determinante que é uma soma de duas contribuições, isso aqui pode ser escrito assim. Determinante de I J K, U de X, U de Y, U de Z, V de X, V de Y, V de Z, mais o determinante de I, J, K, U de X, U de Y, U de Z. Agora, WX, WY, WZ. Eu posso, em particular, quebrar dessa forma. Se eu fizer assim, então isso aqui vai me dar... Isso aqui seria produto vetorial de U por V. E esse aqui somado com produto vetorial de U por W. Então, a gente obtém que U vetorial V mais W é U vetorial V mais U vetorial W. Propriedade 4 seria a seguinte. Lambda U vetorial V é igual a U vetorial lambda V
que é igual a lambda U vetorial V. Como é que você mostra isso? Aqui, por exemplo, o que é lambda U vetorial V? Lambda U, se U é U de x, U de y, U de z, lambda U é lambda U de x, lambda U de y, lambda U de z. Então, lambda U vetorial V seria, usando a definição ali simbólica, né, do produto vetorial, determinante I JK. Aí seria lambda U de x, lambda U de y, lambda U de z, V de x, V de y, V de z. Mas eu sei qual é a relação entre o determinante de... Quer dizer, você tem aqui uma segunda linha que ela está toda multiplicada por lambda. Eu sei então que isso aqui é lambda determinante de I JK U de x, U de y, U de z, V de x, V de y, V de z. Isso eu sei que é verdade, propriedade determinante. Mas isso aqui então é o quê? Isso aqui é U vetorial V. O lambda fora. Então eu estou mostrando que lambda U vetorial V é lambda vezes U vetorial V. E essa igualdade U vetorial lambda V é muito idêntico, né, com o que a gente fez aqui. Se você fizer U vetor lambda V, a única diferença do que a gente fez aqui é que o lambda vai estar no V. Mas tirando o lambda do V, você também vai estabelecer isso. Ou seja, é muito fácil você estabelecer essa parte aqui, porque ela é uma réplica do que a gente fez aqui, com a única diferença que o lambda vai aparecer multiplicando a terceira linha. Então, não vamos fazer. Isso aqui, propriedade 4, também é verificada. Propriedade 5, ela está dizendo que é o seguinte: o produto vetorial de U por V é perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Então, como é que a gente vê isso aqui? Bom, aqui tem uma propriedade do produto escalar que a gente, não sei se mencionamos, mas vamos mencionar agora. Se você tem o produto escalar de U por V, a gente viu que U escalar V era módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Então, aqui tem o vetor U, o vetor V. Tem um ângulo entre eles. Ora, se você está dizendo que U é perpendicular a V, então você está considerando uma situação onde U e V têm um ângulo de 90 graus. E se ele tem um ângulo de 90 graus, aqui eu estou supondo que U e V é diferente de zero, né? Vamos dizer assim. Nenhum deles é o vetor nulo. Então, se você tem dois vetores não nulos, que são perpendiculares, então você tem que cosseno de 90 graus é zero. Então você tem que isso aqui é zero. Então a conclusão que você chega é a seguinte, que U escalar V é igual a zero se U é perpendicular a V. Claro que se U e V são nulos, o produto escalar é zero, sem que necessariamente eles sejam perpendiculares. Agora, se eles são vetores não nulos e o produto escalar é zero, isso aqui então implica que U é perpendicular a V. Então, basicamente, o que a gente está querendo aqui é o seguinte. Se você quer mostrar que U e V
U escalar V é perpendicular a U e perpendicular a V, supondo que U e V são diferentes do vetor nulo, basta você fazer o produto escalar de U vetorial V por U e de U vetorial V por V. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, aqui a gente vai supor U diferente de 0 e V também. A gente não está trabalhando com o caso dos vetores nulos. Então, eu vou usar esse resultado aqui. Se U escalar V é igual a 0, então quer dizer, só uma... Então, isso é um C somente C, né? Se U e V são diferentes de 0, então U escalar V é igual a 0, C somente C, U é perpendicular a V. Né? No caso em que um deles pode ser 0, aí não é verdade. Seria só a volta que seria verdade. Não, também não, né? Porque não tem sentido falar de vetores perpendiculares se um é nulo. Então, essa é a forma do resultado. Né? Ambos são distintos de 0. Então, o que eu quero mostrar? Que o produto vetorial de U por V é perpendicular a U e a V. Então, basicamente, eu quero usar isso aqui. Eu quero testar se o produto escalar de U vetorial V por V e U é 0. Então, eu vou testar o produto escalar de U vetorial V por U. E o que vai dar isso aqui? Bom, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente pode até usar essa propriedade aqui, ó, tá? Mas eu não vou usar não, eu vou fazer isso de forma explícita. Isso aqui é U vetorial V, a componente 1, vezes o 1, mais a componente não, eu não quero usar essa notação, então eu vou fazer diferente. Isso aqui nessa notação aqui, isso aqui é o quê? É U de Y V de Z menos U de Z V de Y, essa é a componente 1. Depois você tem U de Z V de X finalmente você tem U de X V de Y menos U de Y V de X. Então isso aqui é a componente de U vetorial V. Mas eu estou fazendo isso aqui, produto escalar, com U. Então, U de X, U de Y, U de Z. Ora, o que dá isso aqui? Então você tem U de Y V de Z menos U de Z V de Y vezes U de X. Então está aí com isso aqui. Mais, agora, essa componente vezes essa. U de Z V de X, U de Z V de X, né? Menos U de X V de Z vezes U de Y. E mais essa componente aqui, U de X
v de y menos o de y v de x vezes o de z. Porque eu estou fazendo o produto escalar de u vetorial v, que tem isso aqui como componente, por u. Agora a gente vai fazer essas distributivas aqui. Então você tem, só para ficar mais fácil no final, eu vou sempre colocar u junto de u, sempre colocando x, u de x antes do u de y e antes do u de z. Então você tem u de x vezes esse termo, eu vou colocar aqui na frente u de x. U de x, u de z, v de x. Menos. Aí você tem, não, aqui tem um erro, né? Não é u de z v de x. Aqui, ó, é u de y v de z menos u de z v de y. Então, essa aqui é u de y v de z. Aqui está errado. Então, vamos voltar aqui. Então, voltando ao cálculo aqui, né? Então, você tem a primeira componente aqui. Então, vai ter u de x, u de y, v de z, menos u de x, u de z, v de y. Aqui, u de y, u de z, v de x, menos u de x, u de y, v de z, mais u de x, u de z, v de y. Menos u de y, u de z, v de x. E agora vamos ver o que isso aqui pode cancelar. Então você tem u de x, u de y, v de z. U de x, u de y, v de z. Está aqui esse termo, cancelou com esse. U de x, u de z, v de y. U de x, u de z, v de y. Esse aqui se cancelou. U de y, u de z, v de x, u de y, u de z, v de x. Aqui cancelou. Então, realmente, a gente acabou de mostrar que se você considerar u vetorial v, o produto escalar de u vetorial v por u, isso aqui dá zero. Então, isso aqui está te dizendo, né, sendo os vetores u, v e w, u, v, vetores não nulos, isso aqui está te dizendo que u vetorial v ele é perpendicular ao vetor u. Isso aqui é muito importante, essa propriedade. E, analogamente, não vamos fazer, porque é um cálculo, né, similar. Você também obtém que u vetorial v escalar v é igual ao vetor nulo, ou seja, consequentemente, daqui você vai obter que u vetorial v é perpendicular a v. Então, esse resultado ele é interessante, porque se você tiver aqui o vetor u e o vetor v, quando você faz u vetorial v, ele é um vetor que é perpendicular a u e v. Ora, se você imaginar que u e v eles formam um paralelogramo ou um triângulo, tanto faz, só para a gente ter a ideia de um plano. Então, u vetorial v é um vetor que não está nesse plano que contém esse paralelogramo, que tem u e v como lados não paralelos. Então, u vetorial v ele é perpendicular a esse plano. Agora, a gente tem que saber o seguinte, qual é a direção de u vetorial v? Ele está assim,
ou ele estaria assim? Porque ele é perpendicular, mas qual o sentido que ele aponta? Então, isso aí a gente ainda tem que analisar. A direção, como eu falei aqui, né? A direção de U vetorial V, ela poderia estar, ela é perpendicular ao plano de U e V, mas como eu falei, ela poderia estar perpendicular, por exemplo, saindo aqui nessa posição, ou no oposto, ela podia estar aqui, ó. Né? Eu acabei fazendo um desenho, mas qual desses dois vetores que são perpendiculares ao plano determinado por U e V, eu vou associar a U vetorial V? Tem uma regra chamada regra da mão direita, que ela não é difícil de você entender, mas explicar é um pouquinho complicado. Então, eu vou tentar explicar a regra da mão direita, que essencialmente vai fixar qual o sentido de U vetorial V, se é esse ou esse aqui. Porque se tem duas possibilidades para o vetor ser perpendicular a esse paralelogramo, que tem U e V como lados não paralelos. Você tem essa possibilidade ou essa aqui. Então, a fim de poder caracterizar de forma precisa qual dessas duas possibilidades de fato representa U vetorial V, eu vou fazer isso posteriormente numa observação, porque eu vou precisar fazer alguns desenhos, então eu vou continuar com as propriedades, mas eu volto para caracterizar qual a direção de U vetorial V. Tá? Resumindo, U vetorial V vai ser perpendicular ao plano determinado por U e V, mas o sentido a gente ainda não tem como explicar agora. Será feito posteriormente. Essa propriedade 6 que a gente está escrevendo aqui é um pouco trabalhosa, né, de ser demonstrada, mas ela pode ser, né, feita sem muito problema. Eu não vou fazer aqui para efeito de não demorar muito esse vídeo aqui, mas eu vou voltar a essa expressão só para mostrar a validade dela. Então, por hora, eu vou aceitar que essa propriedade 6 realmente ela é verificada e eu vou prosseguir com a propriedade que seria a propriedade 7. E a propriedade 7, ela é uma propriedade muito interessante que ela provém uma interpretação para o produto vetorial. Quer dizer, pelo menos uma interpretação para o módulo do produto vetorial de dois vetores. E essa propriedade 7, ela diz o seguinte: se os vetores U e V são diferentes de zero, então o módulo de U vetorial V ele pode ser mostrado é igual a módulo de U, módulo de V, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Obviamente, esse θ é entre 0 e π. Né? Definição entre ângulos entre dois vetores, nunca a gente definiu o ângulo, nunca passando de 180 graus ou π radianos. Né? Então, isso aqui, a gente deseja mostrar isso. Para mostrar isso, a gente usa a propriedade 6. Então, de que maneira? Ora, a ideia é muito simples. Se você lembrar a propriedade 8, desculpa, propriedade 6, né? Da propriedade 6, nós temos o seguinte.
Da propriedade 6, a gente tem que U vetorial V ao quadrado é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos U escalar V ao quadrado. Então, a gente vai usar essa propriedade. Só que agora, a gente vai usar aqui U escalar V, que a gente já viu essa propriedade do produto escalar. U escalar V é U módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno entre U e V, que é esse ângulo θ entre 0 e π. Então, continuando aqui em cima, eu tenho que, então, U escalar V, eu tenho que módulo de U vetorial V ao quadrado, né, que é a propriedade 6, ela vai ser o quê? Vai ser módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado do ângulo θ. Então, eu vou fatorar esse termo que está aqui. Então, isso fica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Só que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, uma relação trigonométrica, né? Só lembrando aqui, nós já conhecemos isso. Então, eu posso escrever que 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado de θ. Então, essa expressão ela fica na forma dada aqui. Isso aqui fica seno ao quadrado de θ. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que, então, U vetorial V, o módulo ao quadrado, né, de U vetorial V é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Ou seja, posso escrever que módulo de U vetorial V, tirando a raiz quadrada, fica a raiz quadrada disso aqui. Então, fica módulo de U, módulo de V. Na verdade, isso aqui seria assim, né? Módulo de U vetorial V é uma quantidade positiva. Por isso que eu não estou colocando mais ou menos, que sempre surge quando você tira uma raiz quadrada. Então, você tem o 2, por exemplo, vocês sabem disso. A2 é igual a B2. Então, isso aqui implica que A é mais ou menos B. Mas eu sei que A e B, sendo módulos aqui, quer dizer, o A é um módulo de um vetor, então ele não pode ser negativo. Então, eu não vou nem colocar o mais ou menos aqui. Então, vai ficar A tem que ser igual a uma quantidade positiva do lado esquerdo, direito. Então, fica o V, que são módulos. Só que, veja, quando θ está entre 0 e π, seno de θ é sempre positivo. Então, eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Eu não preciso colocar módulo de seno de θ, né, para garantir que o módulo de U vetor V é positivo. Porque o módulo de U é positivo, módulo de V é positivo, e módulo de U vetor V é positivo. Porque eu não preciso colocar módulo de seno de θ, porque se θ está entre 0 e π, seno de θ é positivo. Então, o que eu sei é o seguinte, é que realmente o módulo do produto vetorial de U por V é módulo de U, módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. Essa é a propriedade que a gente obteve como sendo a propriedade 7. Né? Agora, essa propriedade que a gente acabou de mostrar, ela tem uma interpretação que é a seguinte, é uma interpretação geométrica. Por quê? Você pode olhar da seguinte forma. Quando você tem o vetor U e V,
aqui, vamos dizer, U e V estão aqui. E é aqui que eu vou voltar àquela ideia do paralelogramo. Então vamos dizer que aqui está U e V. Eu vou colocar U e V nessa posição aqui, só para ficar bem mais simples o desenho. Então isso aqui tem um ângulo θ. Aí vamos dizer que você feche esse paralelogramo aqui. Aí você nota o seguinte. Se eu pegar isso aqui, uma perpendicular aqui, e traço aqui. O desenho não está muito bem feito, mas vamos tentar entender o que está sendo feito aqui. O que seria a expressão da área desse paralelogramo, que tem U e V como lados não paralelos? Esse pedaço que eu estou considerando aqui, ele é o mesmo que está aqui. Então eu posso dizer que a área do paralelogramo, que tem U e V como lados não paralelos, é a área desse retângulo aqui. Ora, mas esse retângulo, ele tem lados o quê? Veja, isso aqui é V, mas esse lado aqui é paralelo a esse. Então esse lado aqui do retângulo, ele tem comprimento módulo de V. Ora, se esse lado é U, esse lado aqui é módulo de U seno de θ, porque seno de θ é esse lado dividido por módulo de U. Então, esse lado é módulo de U. Vou pôr aqui para não sobrecarregar o desenho. Esse comprimento aqui é o mesmo que a projeção aqui, ó, é o mesmo que módulo de U seno de θ. Então, esse aqui é módulo de U seno de θ. Mas aí a gente vê que a área do paralelogramo tendo U e V lados não paralelos, essa área desse paralelogramo nada mais é do que a área desse retângulo, que tem comprimentos aqui, um lado de comprimento V e o outro lado de comprimento módulo de U seno de θ. Então, isso aqui é módulo de U, módulo de V, seno de θ. Isso aqui é a área do retângulo, né? Então, você está dizendo o seguinte, que isso aqui não foi identificado como módulo de U vetorial V? Então, olha a interpretação que você está dando. O módulo, ou seja, o comprimento do produto vetorial de U por V, é a área do paralelogramo que tem U e V lados não paralelos. Essa é a interpretação que a gente queria dar para o módulo do produto vetorial de U por V. Então, se você tem os vetores U e V, se eles não são paralelos, você pode formar um paralelogramo que tem U e V como lados. E nesse caso, U vetorial V em módulo é a área desse paralelogramo, né? Então isso é uma interpretação geométrica, né, que se utiliza bastante ao se tratar o produto vetorial de dois vetores. Nota que se U e V forem paralelos ou antiparalelos, porque lambda pode ser positivo ou negativo, o produto vetorial é zero. Por quê? Porque U vetorial V ele vai ser U vetorial lambda V. Aqui estamos errados, deixa eu só voltar. Se V e U são tais que V é lambda U, então V vetorial U, o que isso aqui vai me dar? Ele vai me dar lambda U vetorial U, que é lambda U vetorial U, mas U vetorial U a gente já viu que é zero. Então, se V ele tem a mesma direção que U, ou seja, se V é lambda U, V vetorial U é zero. Então, se os vetores U e V são paralelos ou antiparalelos, o produto vetorial é zero, você não tem
um paralelogramo, logo ele não tem área, está coincidindo com o que está aqui. Então, se U e V são paralelos ou antiparalelos, você não tem o paralelogramo, logo a área é zero, então continua valendo, porque o produto vetorial é zero, então a área vai ser zero, não tem paralelogramo, a área é como se fosse zero. Então, essa é uma interpretação aqui para o produto vetorial de dois vetores, ou seja, o produto vetorial de dois vetores ele é perpendicular, é um vetor perpendicular a U e a V. Mas esse vetor, o comprimento dele é interpretado geometricamente como a área do paralelogramo que tem U e V como lados. Esse resultado vai ser muito utilizado depois em um dos cálculos quando for definida o elemento de volume, o elemento de área, numa superfície. Então, isso aqui vai te dar uma expressão para o que a gente vai chamar lá no cálculo 2 do elemento ds. Mas isso aí aparecerá no devido tempo. Então, temos essa propriedade 7. Vamos prosseguindo aqui. Propriedade 8. Produto vetorial não é, em geral, associativo. Ou seja, o que a gente está dizendo é que se você considerar U vetorial V vetorial W, em geral, não se vai obter que isso é U vetorial V vetorial W, tá? Em geral, isso aqui vai acontecer. Então, um exemplo aqui. Não é sempre válido isso. Então, se você considerar o vetor U como sendo 1, 1 e 1, o vetor V como sendo menos 1, 1 e 1, e o vetor W como sendo 1 menos 1 e 1, então vamos formar o lado esquerdo aqui, U vetorial, V vetorial W. Então, a gente vai formar primeiro V vetorial W. Então, esse aqui seria determinante. Então, você considera I, JK. Aí o V, ele vai ser menos 1, 1 e 1. E o W, 1 menos 1 e 1. Então, esse determinante aqui, ele vai ser, aqui você tem I, aí você vai ter mais J, e aqui menos 1 vai dar mais 1 mais K. Aí depois você tem antidiagonal menos K. Aqui você tem menos 1 vezes I dá menos I, só que é antidiagonal, então fica mais I. E aí você teria 1 vezes menos 1 vezes J, que daria menos J, mas também antidiagonal ficaria mais J. Então aqui eu obtenho a seguinte expressão, o K cancela, então fica 2I mais 2J, seria então 2, 0, 0, mais 0, 2, 0. Então daria 2, 2, 0. Isso aqui é o V vetorial W. Agora eu vou fazer o U vetorial V vetor W.
Então isso aqui vai ser agora, ó, determinante, vamos lá, IJK U é 1, 1 e 1. Mais V vetor W deu 2, 2, 0. Então, considere agora esse produto vetorial aqui. Então, você tem aqui I, vai pegar aqui o 0, não vai dar contribuição para o vetor I. Você tem J, 1 vezes 2, então mais 2J. Depois você tem K vezes 1 vezes 2, mais 2K. Aí você tem menos 2K. Menos 2i. E 0 vezes j não dá contribuição. Então esse termo aqui cancela. Então você tem menos 2i mais 2j. Então você tem menos 2, 2 e 0. Então esse aqui é o U vetorial, vetorial V, vetorial W. Agora vamos fazer o U vetorial V. Então, isso aqui é determinante. Então, I, JK, U, 1, 1 e 1. V, menos 1, 1 e 1. Então, você tem aqui I, menos J, mais K. Aí dá menos K, só que é antidiagonal, vai ficar mais K. Aí você tem menos I e menos J. Aqui o I vai cancelar. Então você tem menos 2J mais 2K. Ou seja, isso aqui me dá o vetor 0, menos 2, 2. E finalmente eu vou fazer o vetorial V, vetorial W, que vai ser calcular o determinante I, J, K. Aí o vetorial W você já calculou, é 0, menos 2, 2. E W é 1, menos 1 e 1. Calculando então esse determinante, você tem aqui menos 2i, mais 2j, e aqui o k, ele pega esse 0 e não contribui. Aí você tem menos 2k, mas é antidiagonal, então dá 2k. Menos 2i, só que é antidiagonal, mais 2i. E esse 1 aqui não vai contribuir, porque tem o 0 ali. Então você corta aqui, então você fica com 2j mais 2k. Que vai ser 0, 2, 2. Então, olha só o que nós obtivemos aqui. Quando eu faço esse produto aqui, a resposta é menos 2, 2 e 0. Quando eu faço esse, eu obtenho 0, 2, 2. Ou seja, nós estamos obtendo que o produto vetorial ele não é associativo. Ou seja, o vetorial V, vetorial W, não é igual a U vetorial V, vetorial W. Ou seja, essa expressão e essa não são necessariamente iguais. Aqui é um caso que está mostrando isso. Então, a gente não pode dizer que o produto é associativo, porque ele deveria ser associativo em qualquer caso.
E não é o caso obtido aqui. Um caso particular que contraria isso. Propriedade 9, ela diz o seguinte: o vetorial V é igual a zero, ao vetor nulo, né? Se e somente se U é igual a zero, ou V é igual a zero, ou U e V têm a mesma direção. Então, vamos começar com a volta desse teorema. Ou seja, C e somente C é uma proposição que você assume isso aqui verdade, tem que provar que isso aqui é verdade. E também, assumindo que isso aqui é verdade, você tenta provar que isso é verdade. Então, eu vou começar com a volta. Ou seja U igual a zero, ou V igual a zero, ou U múltiplo de V. Então, se o produto vetorial, ele é o quê? Ele é definido como sendo o determinante, isso aqui de forma, né, simbólica, a gente sabe como exibir esse vetor, fazendo o determinante, primeira linha como se fosse o vetor I, JK, os unitários. Segunda linha, os componentes de U. E a terceira linha, os componentes de V. Então aqui nós vemos claramente, né? Se U é igual a zero, então ao calcular esse determinante, você está dizendo que essa linha aqui é zero. Então, você está dizendo que U vetorial V é o determinante de I, JK. Aqui está zerando, que está assumindo que essa linha toda é zero. V de X, V de Y, V de Z. Mas a gente já viu uma propriedade do determinante. Se o determinante tem uma linha nula, o determinante é zero. Então, se U é zero, o vetorial V é zero. Ora, se V é zero, é um resultado análogo. Porque se V é o vetor nulo, então a única diferença que vai acontecer é que quando você for tomar o vetorial V, a linha nula, obviamente, ela vai agora estar aonde? É a terceira linha, mas continua sendo zero o valor do determinante. Eu nem vou escrever isso aqui, né? Porque é bem direto. Porque aí, nesse caso, isso aqui não é zero, mas essa linha aqui é zero. Então, o vetorial V também é zero, né? Por um raciocínio análogo ao que foi feito aqui. Tá? Agora, se você considerar que U é igual a lambda V, então, quando você fizer U vetorial V, você tem duas linhas proporcionais. E aí a gente também já sabe que em situações como essa, então aqui você faz U vetorial V, vai ser determinante de I, J, K. Aí você tem lambda V de X, lambda V de Y, lambda V de Z. Por quê? Porque o U é lambda V. Então esse aqui seria o U de X, o de Y, o de Z.
E isso aqui é nulo, porque você tem duas linhas proporcionais num determinante. Então, se U é lambda V, então o vetorial V é zero e você estabeleceu, então, a volta do teorema. Ou seja, que se U é zero, ou V é zero, ou U é lambda V, então o produto vetorial de U por V é zero. Agora, vamos estabelecer a ida. Então, seja U vetorial V igual a zero. Ora, mas se um vetor é zero, então eu sei que o módulo dele também é zero. O vetorial V também é zero, só que agora é o número zero. Se um vetor é nulo, o módulo dele é o número zero. Mas, agora eu vou usar aquela propriedade do produto vetorial de dois vetores. O módulo de U vetorial V é módulo de U, módulo de V, vezes o seno do ângulo θ. Onde θ aqui, onde θ é o ângulo entre os vetores U e V, assumindo que esse θ é definido como um ângulo situado entre 0 e π radianos. Ora, mas se U vezes módulo de U, módulo de V, seno de θ é zero, você pode ter as seguintes possibilidades. Ou módulo de U é igual a zero, ou módulo de V é igual a zero, ou seno de θ é igual a zero. Mas, se o módulo de um vetor é nulo, a gente sabe que isso aqui implica que U é zero. A gente já viu isso. Mas se módulo de V é zero, também, e analogamente, módulo de V é o vetor... Desculpa. Se módulo de V é zero, então o vetor V é o vetor nulo. Agora, se seno de θ é zero, então esse θ, sendo um ângulo entre 0 e π, θ pode ser igual a zero. E nesse caso, se θ é igual a zero, você tem o vetor U e o vetor V. Olha só, vamos dizer aqui está o vetor U e o vetor V. Como a gente viu, θ é o ângulo entre U e V. Se θ é zero, você está dizendo que U e V são vetores U e V são vetores paralelos. Porque o ângulo é zero, então U e V têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, θ pode ser igual a π. Nesse caso, U é lambda V. Então, eles são antiparalelos. Então, vamos dizer, se o V está aqui, U é lambda V. Então, isso seria uma situação onde o U está aqui, ó, por exemplo. Aqui o ângulo θ é zero, aqui o ângulo θ é π. Então, não importa. Em ambos os casos, tanto quer esse caso aqui quanto esse, você vai ter U e V relacionados por um múltiplo, ou seja, por um número real lambda. Ou, então, você obteve o seguinte: se o vetorial V é zero, porque podemos ter U é o vetor nulo, ou V é o vetor nulo, ou U é múltiplo de V, U é lambda V. Ou seja, a gente mostra a ida do teorema. Então, esse resultado ele é muito interessante também. E diz, então, que se o vetorial V é o vetor nulo, isso acontece se e somente se ou U é zero, ou V é zero, ou U e V são múltiplos um do outro. Tá? Essa é a propriedade 9. Como propriedade 10, eu vou considerar o seguinte, só para a gente ter uma ideia aqui, a gente tem aqui o nosso sistema de eixos, né? Então, lembrando aqui, a gente tem o vetor unitário I.
Aqui você tem o vetor unitário J. E aqui você tem o unitário K. Então, lembrando que o I ele é o vetor de componentes 1, 0, 0. J ele tem componentes 0, 1, 0. E o K tem componente 0, 0, 1. Então, esses vetores unitários, é importante aqui a gente ter em mente o seguinte: se você fizer I vetorial J, isso aqui me produz o unitário K. Se você fizer J vetorial K, isso aqui me dá o I. E se você fizer K vetorial I, eu obtenho o J. Tá? Obviamente, se você fizer JI é menos K, KJ é menos I vetorial K é menos J, porque a gente viu que o produto vetorial ele não é comutativo. Bom, o que eu quero agora se você quiser mostrar isso, não é difícil, né? Por exemplo, I vetorial J, só para confirmar um deles, você faria a definição, determinante. Aí aqui você teria I, JK. Agora, o I, ele tem 1, 0, 0. E o J, 0, 1, 0. Então, se você for calcular o determinante dessa expressão, você tem aqui 0, aqui 0. Aqui você tem o K, que vem desse aqui, K vezes 1 vezes 1, aqui 0 e aqui 0. Então, I vetorial J é K. Os outros, da mesma maneira, você vai obter que J vetorial K é I e K vetorial I é J. Então, isso aqui é bem direto, essas propriedades, a gente pode observar isso aqui sem muito problema. Agora, o que eu pretendo fazer agora, tentar pelo menos, é voltar a uma observação que a gente tinha feito, que era sobre a interpretação do que vem a ser a direção de U vetorial V. O que seria a direção de U vetorial V? Então, quando a gente fizer U vetorial V, vamos tentar pensar na seguinte construção. A gente viu que, vamos dizer que aqui está o meu... Vou mudar, vou colocar aqui o U e V, né? Vou fazer assim. Aqui está o meu U. Aqui está o meu V. Mais uma vez, aqui não tem a menor diferença qual dos vetores é maior ou menor, não vai mudar em nada. Aqui é o meu V. E eu disse que esse produto vetorial de U por V, ele é perpendicular ao plano determinado por U e V. Por quê? Porque a gente acabou de ver que U vetorial V, se você fizer o produto escalar de U vetorial V por U, ele dava 0. E o produto vetorial de U por V escalar V, se dava 0. Então, esses dois produtos escalares de U vetorial V por U e por V dá 0. Então, estaria obtendo que U vetorial V é perpendicular a U e V simultaneamente. Então, ele é um vetor que pode estar saindo aqui nessa direção, vou aqui em cima, mas ele também poderia estar aqui, ó, na direção oposta. E aí, tem uma maneira de fixar qual a direção de U vetorial V, se é essa ou essa? Eu sei que é perpendicular a esse paralelogramo aqui, que é parte do plano definido pelos vetores U e V. Bom, isso tem uma maneira e a ideia é a seguinte. Veja, é importante a gente ter em mente essa orientação que a gente está dando para x, y, z, esses eixos aqui. Então, antes de fazer a interpretação que eu quero, eu só vou
tentar mostrar para vocês o seguinte. Quando você estabelece essa posição dos eixos x, y, z, você está usando um sistema que eles chamam destro, né? O que importa aqui é o seguinte. Se eu mudar a posição dos eixos, por exemplo, vamos dizer que o meu x eu tivesse colocado aqui e o meu y eu coloquei aqui embaixo. A pergunta é, onde é que estaria o meu z? Ora, você faz o seguinte, tenta fazer rotações desse eixo aqui, nessa posição padrão, de modo a levar os eixos na posição que está aqui. E aí, tenta ver onde estaria apontando o z. Então, por exemplo, se eu quero colocar o x nessa posição, eu posso fazer uma primeira operação que é a seguinte. Eu vou girar isso aqui, eu estou assim, ó. Vamos dizer, eu estou aqui. X, Y, Z, né? Eu quero que o meu x venha para essa posição. Então, a primeira operação geométrica que eu faria é girar esse eixo em torno do eixo Z. Esse triângulo gira em torno do eixo Z no sentido anti-horário. Então, eu faria o seguinte, eu faria o x vir para cá. Aí, em perspectiva, eu estaria indicando que o meu y está aqui, ó, vindo para dentro, né, do plano da tela. E o meu z não mudou, porque eu rodei em torno do z. Né? Mas agora, olha só, se eu quiser fazer esse desenho ainda mais preciso, eu faria o seguinte, ó. Eu não vou fazer em perspectiva esse eixo y, não. Eu vou fazer a seguinte notação. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou indicar assim, ó. O eixo y, ele está entrando no quadro, no plano. Então, é como se eu estivesse vendo uma flecha, ele está entrando, e o z continua nessa posição. Então, se o eixo y estivesse saindo, eu estaria representando ele assim. Então, ele está entrando aqui no plano do computador, eu vejo essa parte aqui da flecha. Agora, eu quero que o y ele venha para essa posição para baixo. Então, é como se eu pegasse esse y que está entrando e estivesse girando ele. Então, se eu girar isso aqui em torno do eixo x, eu consigo jogar esse y para cá e o z ele vai estar assim, ó. Então, veja, aqui está o meu x. Eu giro esse eixo assim, ó. Eu giro nesse sentido. Então, veja, esse y que está aqui entrando, ele vem aqui para cima. Não, desculpa, deixa eu ver. Eu quero que o y venha para baixo, né? Então, o y está aqui. Eu vou fazer a rotação contrária. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou girar assim. Então, se eu girar assim, esse y está entrando no plano do computador. Se eu girar o x assim, esse y que estava entrando, ele vem aqui para baixo. E o meu z agora, ele é quem está entrando no plano da tela. Então, o meu z está assim, ó. Tá? Então, o que eu quero dizer é assim, ó. Se eu respeito essa orientação que está aqui, então se eu mudo as posições dos eixos, eu consigo identificar onde é que está o terceiro eixo. Então, se o meu x estiver aqui, o meu y está aqui, eu teria que representar o meu z entrando no plano, estaria representando o z assim, ó. Né? Meio estranho, mas é como se ele estivesse entrando dentro do plano, apontando para dentro do plano do computador. Então, feito essas considerações, agora vamos voltar para o que está aqui. Essa consideração aqui. Então, a gente tem o seguinte. Então, a maneira que eu vou tentar explicar aonde estaria apontando o IV é a seguinte forma. Veja, quando eu tenho esse vetor V, a gente viu a questão da projeção de um vetor ao longo do outro, né? Então, eu posso dizer o seguinte. Esse vetor V, eu posso decompô-lo em duas partes. Tem um V, que eu vou denotar assim, ó. A projeção de V ao longo do vetor U, que seria esse vetor aqui, que seria um V, eu vou denotar assim, V paralelo, no sentido de que V é paralelo a U,
E aqui, como isso aqui é um triângulo, essa parte aqui, ó, eu posso identificar como um vetor, que eu vou denotar como sendo V perpendicular a U. Então, pela interpretação que a gente deu de soma de vetores, eu posso dizer que V ele é um V paralelo, correspondendo a essa figura, V paralelo mais um V perpendicular. Então, note uma coisa, quando eu fizer U vetorial V, eu estou fazendo U vetorial, o V eu estou olhando como uma parte que tem a mesma direção que U, mais uma parte que é perpendicular a U. Ora, esse produto vetorial a gente sabe que ele distribui em relação à soma. Mas eu sei que esse V paralelo, ele é um lambda U, porque eles têm a mesma direção. Então, essa componente aqui vai zerar. E como V perpendicular, ele o vetorial V perpendicular, eles têm um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui eu sei que eles formam um ângulo de 90 graus, não vai ser zero, porque isso aqui seria módulo de U, módulo de V, seno de 90, que daria 1. Então, isso aqui não é zero. Então, eu sei o seguinte, isso é o que me interessa, pessoal. Quando eu fizer o produto vetorial de U por V, basicamente, o que me interessa na contribuição do valor do produto vetorial é fazer, na verdade, o produto vetorial de U pela parte de V que é perpendicular a U. Então, o vetor V ele sempre vai ter uma projeção ao longo do U e uma parte que é perpendicular a U. O produto vetorial ele só se interessa pela parte que é perpendicular a U, porque a parte paralela não vai dar contribuição. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu já sei. Agora, imagine o seguinte, para eu saber qual a direção de U vetorial V, eu vou usar essa ideia que está aqui, gente. Ó. Imagina, eu vou fazer esse desenho aqui embaixo, tá? Aqui está o U. Tentando manter uma certa direção aqui. E aqui está o V. Mas não me interessa o V nessa posição. O que me interessa do V é esse V perpendicular. Que seria algo assim. Então, repetindo, para o produto vetorial, o que me interessa do V é essa componente aqui que é perpendicular. Aí você olha o seguinte, gente. Se você colocasse aqui, ao longo do vetor U, o eixo X, e se você colocasse aqui, ao longo do vetor V perpendicular, vamos dizer, né? Não ao longo, né? Eu estou colocando aqui é o eixo X, né? E eu vou colocar aqui, nesse caso, esse aqui seria o meu Y, vamos dizer. É isso mesmo. Eu sempre vou colocar, para entender aonde aponta o U vetorial V, quando eu olho U vetorial, a parte perpendicular do V, eu faço coincidir com U, o eixo X, e com V perpendicular, eu faço coincidir o eixo Y. Então, pessoal, aqui vai a regra. Ó. Quando você fizer U vetorial V, é como se você estivesse fazendo... Aqui, o U tem a direção do unitário I. O V perpendicular, ele tem a direção do J. Então, é como se você estivesse fazendo o U, nesse sistema de coordenadas que você está usando aqui, o U é como se fosse o módulo de U é módulo de U unitário I, para esse sistema de coordenadas que eu estou tratando aqui. E o V perpendicular, ele é o módulo de V perpendicular, que é um certo vetor, não me interessa o valor dele, J. Então, quando você fizer U vetorial V, que é isso aqui, você está fazendo módulo de U
módulo de V perpendicular. E você está fazendo I vetorial J. Ora, isso aqui é a direção do K. Então, qual é a direção de U vetorial V? Nesse sistema, quando você identifica o eixo OX com o vetor U e o eixo OY com o vetor V perpendicular, essa componente, o vetorial V ele está na direção do que seria o eixo Z. Nesse caso, o eixo Z ele estaria aqui, ó, saindo, né? Aqui eu estaria representando o eixo assim, ó, um pontinho. Então, nesse exemplo, por exemplo, o vetorial V ele estaria perpendicular ao plano da tela, só que saindo na direção de quem está vendo a tela. Então, veja, dessas duas escolhas que eu tenho aqui, aquela que está indicando que o vetor está saindo da tela, claro, em perspectiva, seria essa aqui, ó. Tá? Então, qual dessas duas direções daria o vetorial V? Esse aqui, ó, não esse. Então, o vetorial V seria esse vetor apontando aqui. Tá? Então, é um pouquinho difícil, mas é uma maneira de você entender como é fixado esses vetores, né? E não tem muito erro. Se você tivesse assim o U aqui e o V tivesse aqui, ó, não ia mudar muita coisa. Por quê? Aqui está o V perpendicular. Né? Quer dizer, muda, aqui nesse caso, muda alguma coisa assim. Você tem U vetorial V, né? Então aqui, ó, você põe o OX. Vamos ver o que mudaria. Aqui eu coloco, eu quero fazer, onde é que está apontando o U vetorial V? Aí eu coloco aqui o eixo X. E aqui eu coloco o Y. Ora, nessa posição onde o X está aqui e o Y está aqui, para onde está o eixo Z? Ó, a mesma coisa. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você gira esse sistema que está aqui, XYZ, vamos dizer que você gire em torno do eixo, para eu jogar o X para cá, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu faço essa movimentação aqui. YZ, aqui eu já estou olhando para cima, o X estaria aqui. Aí depois, para jogar o X nessa posição, eu faria o X aqui, ó. Eu deixaria o Y aqui e giraria assim, ó, para fazer o X descer nessa posição aqui. Mas quando eu girar assim, esse Z, ele passa a estar onde? O X está aqui, o Z ele passa a estar entrando, ó. Ele passa a estar entrando agora no plano da tela, ele entra. Então, ele se afasta de quem vê. Então, veja, aqui nesse exemplo, quando você fizer o vetorial V, ele estaria aqui, ó, entrando. Aí eu teria que representar assim, ó. O Y está aqui, o X está aqui, o Z está entrando assim, ó. Fica muito chato fazer esse desenho. O Z está entrando no plano da tela. Então, o vetorial V, se eu fosse representar o vetorial V, ele estaria perpendicular. Isso aqui seria a direção de U vetorial V. Ele é perpendicular ao plano da tela, só que entrando. Tá? Então, isso é uma forma de você entender como é a direção do produto vetorial de U por V. Né? Na verdade, tem uma forma mais prática que é chamada da regra da mão direita, que não dá para eu mostrar para vocês, porque eu não estou filmando, eu teria que mostrar como é que faz a palma da mão e eu não estou aparecendo nos vídeos. Então, mas não tem problema, porque a própria regra da mão direita, ela é uma regra. Se você quer entender o porquê da regra funcionar, você pode pensar dessa maneira que foi feita a exposição aqui. Tá? Então, isso aqui é só para ter uma ideia da qual seria a direção do produto vetorial. Então, vamos dar só mais uns exemplos finais e fechar essa parte de produto vetorial.
Consideremos esse problema aqui, que é de calcular a área do triângulo de vértices A, B e C. E isso aqui é uma aplicação de uma das propriedades do produto vetorial. Então, não estamos aqui representando necessariamente a posição real desses vértices, né? Mas vamos dizer que você tem aqui o A, o B e o C. A ideia é o seguinte: esse triângulo ele pode ser visto como metade de um paralelogramo. A gente tem que usar o que a gente sabe do produto vetorial para resolver esse problema. Então, por exemplo, a área do triângulo ABC pode ser vista como 1/2 da área do paralelogramo o quê? Ora, se você usar isso aqui como um lado do paralelogramo, o vetor U, e esse aqui, um outro lado, que você chama de V, então você tendo U e V lados não paralelos. Então, veja, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, que tem U e V como lados não paralelos. Mas a gente já viu que a área do paralelogramo, que tem U e V como lados não paralelos, é o módulo de U vetorial V. Ora, então o que eu preciso fazer é calcular o produto vetorial de U e V, tomar o módulo e inserir aqui. Mas a gente está identificando U como sendo o segmento AB. Ora, quem são os componentes desse vetor U? Coordenadas de B menos coordenadas de A. A gente sabe como se caracteriza analiticamente um segmento orientado de origem A, extremidade B. Então, esse vetor U, sendo identificado como segmento orientado de origem A, extremidade B, ele tem por componente 2 menos 1, que é 1, menos 1 menos 2, que vai dar 1, e 4 menos 1, que dá 3. Isso aqui é o vetor U. Já o vetor V, eu estou identificando como sendo o AC, o segmento orientado AC. Então, quem é esse segmento orientado a C? Coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, fica menos 1, que é menos 2. Menos 3, menos 2. Então, menos 3 mais 2, que dá menos 1. E 3 menos 1, que é 2. Então, a gente basicamente tem que fazer esse produto vetorial de U por V. Então, U vetorial V, ele é o determinante. Então, aqui aparece IJK 1, 3, menos 2, menos 1, 2. Então, vamos calcular isso aqui. Então, você tem 2i menos 6j então 2i menos 6j menos k. Aqui vai ficar menos 2k, só que é antidiagonal, então é 2k. Aqui vai ficar menos 3i, antidiagonal, então fica 3i. E aqui fica menos 2j. Então, fazendo essa 2i com 3i dá 5i. Menos 6j menos 2j dá menos 8j. Menos k mais 2k dá k. Então, esse aqui me dá o vetor de componentes 5, menos 8 e 1.
Então, quem é o módulo de U vetorial V? Ora, o módulo de um vetor é a soma dos quadrados das componentes do vetor. Então, fica 5 ao quadrado, 25, mais menos 8 ao quadrado, que vai dar 64, mais 1 ao quadrado, que dá 1. Isso aqui vai ficar 9, 6, 89, fica 90. Raiz de 90, eu posso escrever também como sendo 3 raiz de 10. Então, isso aqui vai ser 1 meio de 3 raiz de 10. Ou seja, 3 meios de raiz de 10. Isso aqui é o valor da área desse triângulo de vértices A, B e C, uma aplicação direta da interpretação que a gente deu para a área de um paralelogramo.